Quando você erra na relação, conta a mentira e conta o tempo que você manteve esta mentira. Isso vai influenciar o perdão. Sim, é evidente. Se uma pessoa erra numa noite e conta no dia seguinte, tem um peso. Mas se a pessoa erra e leva meses para contar, tem um outro peso. Porque quantas oportunidades o teu par, a tua companhia teve para falar a verdade e não falou? Ela fez com que todo esse tempo entre a mentira e a confissão fosse uma mentira. Ela contaminou a relação com mentiras. Toma conselhos com vinho, mas toma decisões com a água. Benjamin Franklin. Perfeito. O que a gente precisa para o perdão é justamente disso, da sobriedade. Aguenta. Segura o cavalo. Bem-vindo à máquina! Numa relação nem sempre tem dois. De repente só tem um. O outro tá lá por comodidade, carência, acerto familiar, profissional, entretenimento, passatempo. De repente só tem um dentro de uma relação. Dificilmente converge duas pessoas dentro da relação. Porque quando tem duas pessoas dentro da relação, sempre dá certo. São duas pessoas com garra. E também não vem com aquele papo de dizer, que a relação esfriou e os dois têm culpa. Não. A culpa sempre é de um. Não tem essa pra mim. Uma cadeia pra cada um. É isso. Não entendeu, máquina? Raciocina. Esse é o susto dele. Mano, você quer que eu faça o quê? Que eu vou tentar ganhar Oscar com susto? Eu sou um péssimo ator. Então, a primeira pessoa que entra na máquina é como se a máquina fosse tipo o teu sofá, a tua poltrona. Eu cheguei em casa, vou me cobrir com o meu edredom. Tá, eu vou tentar de novo. Não, tu não deve ficar assustado com pessoas como eu, é isso? Eu me assustaria se eu te encontrasse na rua à noite, num determinado momento. Olha só, esse é Facundo Guerra, um dos principais empresários da noite paulistana. E apontado como um dos responsáveis pela revitalização do Baixa Augusta. Tu teve em Vegas Club em 2005. Eu comecei fazendo Vegas, depois eu fiz o Volt e o Zé Carniceria também naquela região do Baixo Augusta. Se bem que revitalização me faz lembrar filme de terror B, sabe? Reanimator. Sim, total, mano. Morto-vivo, né? Tipo, era um zumbi, eu injetei uma dose de vida e ela saiu andando linda, dançando. Aí depois eu fiz o Lions, o Cine Joia, que é uma casa de show ali perto da Praça da Sé, o Iate, o Riviera. Tu tá em funcionamento, né? Drinks maravilhosos. O Riviera com parceria com o Alex Atala. Que era um ponto de encontro. Sim, da intelectualidade que foi extinto, tu traz à tona de novo. Tu conseguiu recuperar esse público, pelo menos o glamour desse público? O público original do Riviera? Não, porque hoje eles são avós e bisavós. O que é isso? Não sei, mas de vez em quando aparecem uns velhinhos assim de 60, 70 anos e falam, o Riviera mudou muito, mas o espírito segue o mesmo. Tem que tomar um cuidado também quando você faz um projeto como esse para não deixar meio parecido com o Epicote, né? Sim, verdade. Fazer um simulacro do que era, tentar resgatar o tempo e deixar aquela nostalgia meio venenosa, meio triste, sabe? Sim. De emulação, simulacro mesmo. Mas a gente recebe bastante um público considerável original do Riviera. Qual que é o segredo da noite, assim, de ter uma boa noite paulistana? O que é imprescindível? Que é muito diferente das outras noites.
das outras noites ao redor do mundo. Ela é bem particular, ela tem algumas caras. Hoje em dia, a Noite Paulistana é considerada a quarta melhor do mundo por alguns veículos de imprensa gringa, né? Como Guardian, BBC. Pô, o segredo é fazer com verdade. Eu não sei se eu estou parecendo um pouco idealista demais ou romântico demais, mas eu acho que quando eu estou fazendo um projeto, eu nunca penso, não, vou fazer alguma coisa para ganhar grana. A grana é importante, mas eu acho que ela vem no segundo ou no terceiro plano. O que é até estranho um empresário falar isso, eu fico me sentindo como se eu fosse um mentiroso, mas quando eu encontro um lugar, eu nunca poderia colocar um Riviera, por exemplo, dentro de um shopping JK, de um shopping Cidade Jardim. Ia ser um estupro com a ideia original do Riviera, que foi um ponto de encontro da esquerda ou da inteligência paulistana na década de 60. Mas eu acho que quando aparece um projeto é fazer ele com verdade, fazer aquilo que você realmente acredita. Mas não é só um restaurante ou uma balada, isso é verdade para qualquer tipo de produto, né? Ou qualquer coisa que você faça na vida. Consegue ser original dentro de um shopping? Ou o shopping, de uma certa forma, já acaba? Não, só de entrar num shopping eu acho que já corta qualquer tipo de criatividade. É um espaço de consumo puro e simples. E tu nunca tem certeza se a pessoa está no teu lugar em função do shopping ou em função do lugar? Mas eu acho que o modelo do shopping ele já começou a entrar em um momento de derrocada, sabe? Na gringa mesmo os shoppings estão começando a esvaziar. Tem grandes... O que vai substituir o shopping? Eu tenho esperança de que seja a rua. Que a gente vai voltar para a rua? Já estamos, né? Pelo menos em São Paulo, você já vê um momento de ocupação do centro da cidade por festas, algumas galerias, como a Galeria Metrópole, sendo um hub de atividades criativas. Então, eu acho que já existe um movimento de reocupar a rua. O shopping, ele de uma determinada forma, ele entristece o seu arredor, né? Os comércios desaparecem, aquela relação da comunidade, quando entra um shopping, a Rua Augusta, por exemplo, ela desapareceu por causa de um shopping center, da cultura de shopping centers, aquela necessidade da elite paulistana de se encastelar, que aconteceu muito nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Vamos acordar a máquina, senão ela pode virar um zumbi. A alavanca é contigo. Vai e traz. Venha, que sou da... Filha! Massa. O tema é filha. Tua filha está com 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então é um pai prendado. Está contando os meses. Ou seja, os números quebrados, que isso significa um alto grau de envolvimento. Eu tenho um altíssimo grau de envolvimento com a minha filha. Eu tento... Hoje em dia, todas as vezes que eu vou pegar e vou investir meu tempo em alguma coisa, eu sempre peso com a Pina. Eu sempre peso. Eu devo fazer isso, essa reunião que não vai levar a lugar algum, ou eu devo ficar essas 2 horas que a reunião tomaria? Tu mora com ela? Filha? Moro. Moro 4 dias por semana, 5 dias por semana, por aí. Mas moro com ela. Sim. Se tu viajasse, tu ia morar muito menos. Por que tu pensou tanto? Só quero entender. Não, porque ela tem 2 casas. Ela tem a casa da mãe e a guarda casa do compartilhada? pai. A gente divide a Pina. Vocês estão casados em casas diferentes? Como é? A gente tem um relacionamento de namoro com casas diferentes, Isso é bem estranho, né? Por quê? Não, casas diferentes com um filho. Isso é estranho. Mas funciona casas muito. Diferentes, namoro, casas diferentes sem filhos, ok. Mas com o filho é uma coisa diferente. Não, mas é para preservar a relação. Às vezes é necessário você ter esses afastamentos para a relação ficar boa e saudável. Quanto tempo tu tá com a tua mulher? 7 anos. Sim. E isso foi uma mudança dentro da relação ou começou assim? Não, começou assim, depois a gente teve fase em que moramos juntos, fase que moramos em casas separadas. Que bom que eu tenho essa opção. As pessoas desistem rápido hoje, né? Os relacionamentos são muito rápidos, então quando o relacionamento está ficando a perigo, a gente tenta mudar o formato dele e vamos mandando o formato. Eu acho que assim eu consigo chegar até o final da vida. É bem bonito isso. Eu também acho que tem uma certa desistência. Hoje as pessoas, elas se separam para depois discutir. As coisas são muito fugidias hoje, né? As pessoas, os relacionamentos, acho que um pouco também por causa das redes sociais, que você se expõe a mais gente o tempo inteiro. Eu acho que por conta disso as pessoas acabam por desistir mais rápido, porque sempre vai ter uma outra pessoa. E é difícil encontrar um amor. Porra, não é? Então... O que é, máquina? O que só eu vejo, é tu que vê.
todo aquele jazz? Por que é tão importante para ti esse livro? Primeiro porque eu trabalho com música e eu gosto muito de jazz. Foi o primeiro estilo musical que eu ouvi quando eu era moleque. Eu comecei ouvindo jazz não porque eu venho de uma família de intelectuais, mas porque eu venho de uma família de classe média baixa e os CDs de jazz eram encartados nas edições de domingo da Folha de São Paulo. CDs de jazz, CDs de blues. Então, a minha primeiro acesso à música foi por esses CDs e eles acabaram formando o meu gosto musical. E você lê sobre a história do jazz, é muito difícil você ler sobre a história do jazz e usar da prosa para falar sobre música. Você sempre vai usar uma metáfora, uma figura de linguagem que nunca vai chegar próximo daquilo que é. E todo aquele jazz é um livro sobre o jazz que eu li que mais se aproximava do jazz em si. Quando a narrativa se aproxima do objeto da narrativa, entendeu? Então o livro é pura música. É muito bonito. O Cortázar sempre foi apaixonado por jazz, né? Fez o Perseguidor sobre o Charlie Parker. E essa questão do jazz, o jazz tem uma espécie de elevador do tempo, que é o que o Cortázar usa, a imagem. Que o jazz é como... Tem o elevador do espaço e tem o elevador do tempo. O tempo tu consegue transitar por diferentes épocas da tua vida escutando uma música. Sim. É uma coisa que não acontece com nenhum outro gênero. A música clássica ficou meio encapsulada. Exato, né? Tu é capaz de ir dos teus 5 anos, até os 15 anos, até os 25, 35, com muita rapidez numa única canção, entendeu? Num único improviso. Até se você ouve jazz, se você é um bom ouvinte de jazz e se dedica a estudar cronologicamente e tudo mais, você consegue entender o espírito do tempo por conta do estilo de jazz que você está ouvindo. Então, os beatniks e o bebop, o free jazz e os anos 60, o funk e o jazz rock e os anos 80 e 90. Então você consegue entender como o jazz se relaciona com o tempo histórico onde ele foi produzido. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's Top Jazz Orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and... I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and... Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. E o jazz também ele permite, como ele é mais livre, ele permite associações que não são tão diretas, tipo o rock, por exemplo, tem a letra. Então a letra sempre vai te levar a um lugar. Você é conduzido. Exatamente. O jazz te permite umas paisagens de cor, às vezes. Eu fiz engenharia de formação. Sim. Então, às vezes, eu tenho mania de ouvir alguns estándares e começar a ver equação na minha frente, ou formas geométricas, que é a maneira que meu cérebro consegue interpretar aquilo que eu estou ouvindo. E, em vez de eu começar a ver imagens, eu começo a ver equações. Tipo, umas integrais de, sei lá, base 5, base 7, sei lá. Começo a ver umas diferenciais na minha frente. Umas formas geométricas impossíveis, uma fita de Moebius. Você é um excelente matemático só ouvindo jazz. O grande parte dos matemáticos são amantes de jazz e de música clássica. Não faz sentido. Como tu usa toda essa tua formação? Que tu teve uma formação totalmente diferenciada, né? Engenharia, jornalismo internacional, política. E nada é tão direto ao que tu faz, entendeu? Tu não é aquela pessoa que seguiu uma profissão. Mas esse é o grande erro das pessoas. Elas acham que as ciências são estanques e elas têm que necessariamente ter alguma relação funcional com a vida. Tudo, para mim, essa mania que a gente tem de falar ciências exatas, biológicas e humanas é uma artificialidade, porque a vida compõe todas elas. Então, eu comecei com as ciências exatas porque eu tinha essa fluidez com a matemática, com a física, com a química. Depois eu fui para as biológicas por causa da engenharia de alimentos. E aí eu entrei nas humanas.
E eu fui do mais preciso para o mais impreciso. Então, o grau de precisão das ciências exatas é muito, muito maior do que o grau de precisão das humanas. As humanas estão sempre correndo atrás do próprio rabo. Enquanto as exatas, se fizer um erro, cai uma ponte. E, no final das contas, tudo contribui para o que eu faço hoje. Eu acho que eu sou um cara mais... Eu tenho uma vantagem porque eu sou um cara mais completo. Eu fiz exatas. Você é mais versátil. Hoje em dia, por exemplo, quando eu vou vou montar uma boate... A minha abordagem é resolução de problema de maneira mais elegante possível, que é o que faz um físico ou um matemático quando vai resolver um problema. Eu tenho esse problema, é a construção desse espaço. Qual é o número de atividades que eu preciso desenvolver para chegar na resolução desse problema da maneira mais elegante possível? É a mesma coisa que você teria se eu estivesse resolvendo, sei lá, um teorema. Eu gosto disso, eu gostei disso. E me deixa mais prático, eu consigo montar uma boate em 3 meses por causa disso. Tu é extremamente centrado, extremamente focado. Mas, ao mesmo tempo, é capaz de fazer algumas extravagâncias. Por exemplo, comer a placenta da filha. Puta, você vai trazer essa história. Mas por que isso? Porque eu te olho, cara, e penso, mas tu é muito... Foi algo simbólico? Não, puta. Como que eu vou explicar isso? Eu fico pensando, é o seguinte, você... quando eu falo que porra é essa que ele fez, entendeu? Eu também falo isso hoje, isso é foda de ficar falando com uma câmera. Não tem nada a ver. Mas calma, deixa eu explicar a minha situação. Sim. A minha mulher teve parto natural, numa banheira. Certo. Ela esqueceu, ela chegou na clínica, no hospital, com 10 centímetros de dilatação. Ela estava quase parindo a Pina, tipo uma Macunaíma, sabe, com a perninha tipo de vaqueiro? Sei. Eu entrei na banheira e a Pina saiu, foi expelida. A gente não teve nem tempo de fazer o registro dela no check-in lá do hotel. Aí, quando o médico falou, cara, você tem que registrar tua filha e tua mulher porque elas estão aqui, precisa de documentação dela. Ela tinha esquecido a bolsa em casa. Eu estou voltando para pegar a bolsa, ele me entrega num saquinho a placenta da minha filha. Eu nunca tinha pensado que eu ia comer a placenta dela, mas aí eu falei, porra, eu pego isso aqui, porra, eu faço com isso aqui. Planta na base de uma árvore e agradece aos céus porque tua filha nasceu com saúde. Eu não sou hippie, eu não vou fazer isso, eu não vou plantar e ficar entonando uma cantiga para a árvore porque em agradecimento. Sim, aí eu volto, aí você faz o quê? Você coloca num freezer, certo? Você vai fazer o quê? Você vai jogar no lixo, é a casinha da tua filha. Você vai jogar num lixo? Sim. Não! Sim. É lixo biológico, além do mais. Não! Você não pode jogar isso em qualquer lixo, além do quê? Mas tudo bem, tu não vai jogar em qualquer lixo. Mas aí tudo bem, aí corta. Mas... As placentas de todo mundo vai jogar no lixo. Não, às vezes elas são usadas só na minha mãe, que eu sou a própria placenta. Mas com o resto, tudo foi no lixo. Cara, mas no final das contas isso pode servir para célula-tronco, para um monte de outras coisas. Não é que é um lixo que você... Não é um pedaço de carne qualquer. Não, aí tu deixar isso para uma célula-tronco, tudo bem. Mas deixar isso para o teu estômago tem muita diferença. Mas aí é que... Não, calma, que não foi assim tão... O raciocínio não foi tão linear. Eu tô falando com o matemático. Aí, 4 dias depois, eu tava sem dormir. Porque os 3, 4 primeiros dias da chegada de uma criança são terríveis. Eu não tinha dormido. A criança chega muito frágil, você fica com aquele medo da perda. Será que ela vai vingar? Será que ela vai ficar aqui com a gente? Será que? Depois do 4º dia sem dormir, eu estava bem bilola. E aí eu abro para o freezer e, enfim, encontro a placenta, eu resolvo comer a porra da placenta. Mas isso não é uma ideia, não é uma coisa que dá vontade de sair falando por aí, porque vão me achar com cara de Hannibal Lecter. Não, fica. Mas então, eu diria que isso foi resultado de uma depressão pós-parto. É boa justificativa, foi isso, obrigado. Eu vou começar a falar, eu estava super deprimido. Que o homem também sofre de depressão pós-parto. E é capaz de fazer coisas inimagináveis, como comer a placenta da filha. O que você vai fazer? Já está bem explicado. Mas, por exemplo, tu teve uma crise aos 40 anos, né? Sim. Você não teve? Eu tenho todo dia. Pô, eu tô na crise da minha idade. Mas assim, por quê? Tu te acha que tu tá envelhecendo mesmo? Ou mudou radicalmente a tua vida com a paternidade e isso te trouxe uma crise? O mal... Não é o mal, mas... Porque crise é dilema. Não, é dilema. O fato de você achar que você tá... Que o fim
vai ser porque você está chegando à segunda pior fase da tua vida, a segunda pior metade da tua vida. Eu nunca tinha pensado em morte, enfim, mais além de uma maneira abstrata. A morte é uma ideia abstrata. Quando você sente a materialização dela em você, acho que aí vem a dor da crise da meia-idade. Você entendeu? Eu entendi. Então, na verdade, foi muito mais uma crise pelo teu fim, que tu pensou o teu fim pela primeira vez. E tu imagina, já que tu pensou, tu imagina como vai ser teu fim? Que te causou tanto horror? Eu acho que assim, tem uma ideia que é até bastante polêmica, que você interromper sua vida por escapismo, porque você está tentando fugir de um determinado problema financeiro, seja qual ele, o suicídio. Eu acho que não é uma solução. Mas, se você se dá conta de um fim angustiante e que de alguma maneira... É como você é um escritor. Eutanásia. Ou um suicídio ativo. Eu gosto muito do Hemingway, por exemplo, quando ele se viu num beco sem saída. Mas ele ainda é bem jovem. O Hemingway não, ele tinha mais de 60 anos, né? Sim, mas jovem, hoje é jovem. 60. Sim, mas não na década de... Não há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, eu acho que você quando você está escrevendo um livro, o final não é importante. O final de um filme não é importante. Mas é uma morte simbólica. E aí tu já sabe lidar com isso. De uma certa forma, eu acho que quem é escritor e quem... Mas a tua vida pode ser encarada como uma narrativa também. Por que uma vida não pode ser encarada como uma narrativa? Pode ser. Então, se eu estou criando a minha própria narrativa, eu descubro que eu sou portador de uma doença incurável e que vai me trazer dor aos meus familiares, nesse processo de fim, que vai ser longo e que vai ser arrastado. Por que eu vou passar por isso? Viu? Este é o meu computador pessoal. Foi você que projetou? Sim, eu gosto de inventar. Depois meu pai ou meu sobrinho montam para mim. Nossa, está muito séria. Ramon, por que quer morrer? Deixa eu ver. Eu quero morrer porque a vida para mim, nesse estado... A vida assim não é digna. Então eu entendo que alguns tetraplégicos possam se sentir ofendidos quando eu digo que viver assim não é digno. Mas eu não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar quem quer viver? E por isso eu peço que ninguém me julgue e nem a pessoa que me presta a ajuda necessária para morrer. E acha que alguém vai ajudar você? Bom, isso vai depender dos que controlam as coisas e de que eles superem seu medo. Mas não, escuta, não é para tanto. A morte sempre esteve conosco e sempre estará, pois é o fim de todos nós, não é? De todos. E ela faz parte da vida, então... Por que fico escandalizado se digo que quero morrer como se fosse uma coisa contagiosa? Facundo, vamos puxar a alavanca e tremer a máquina. Vai. Ausência. O que tu sente falta? Falta mesmo? Tempo. Tempo é uma coisa que eu sinto muita falta. Tá, porque tu é guloso, mas o que tu sente falta, assim, de alguém, ou de alguma coisa, sabe, ou de às vezes de uma época... Não, eu não sou nada nostálgico, cara, acho que os dias que eu tô vivendo hoje são mais legais, é o tempo mais feliz da minha vida, eu sou muito feliz, assim... Tenho muito prazer, nem acredito muito em felicidade como um estado contínuo. Acho que essa é uma mentira que a indústria está tentando nos vender faz muito tempo. Mas hoje eu tenho muito mais prazer naquilo que eu faço, com a minha filha por perto, que me trouxe um outro acervo de felicidade, de alegrias ou de estímulos constantes no dia a dia,
Mas eu sinto falta de ócio, cara, de ficar olhando para o teto, de não ter um celular apitando o tempo inteiro, de não ter que responder mais um e-mail, de não ter que responder mais um WhatsApp, de não ter que responder mais uma mensagem no Facebook, de não ter que necessariamente ser estimulado a cada 2 ou 3 minutos. Eu sinto falta desse tempo de conseguir ler um livro numa tarde, sem que você tenha que levantar o rabo da cadeira e checar seu celular a cada 15 minutos. Qual o tipo mais desagradável que tu já viu na tua vida? O bêbado. O bêbado. E tu não consegue lidar com o bêbado? Tu tem que conviver com o bêbado? Não convivo. Mas a pessoa que está... A pessoa alcoolizada... talvez seja trauma, né? Porque eu sou só... Eu nunca bebi, não é por moral, não. Não acho que eu sou melhor do que qualquer um. É que eu tenho uma incompatibilidade com o gosto do álcool mesmo. Então eu trabalho à noite, trabalhei muitos anos à noite. Hoje em dia, eventualmente, eu saio à noite, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí eu tenho que lidar com... Ele é o marido perfeito, aquele que sempre vai dirigir. É sempre. É o marido perfeito, vai... Olha... ninguém pode reclamar de ti porque tu não bebe. E aí, eu tenho que lidar com gente que, cara, o álcool rompe com essas inibições sociais. E aí eu tenho que lidar com gente que não consegue entender o limite do outro. Às vezes até de um jeito legal, vem ou aluga ou pede alguma coisa que não pediria porque, tira meu amigo da fila, pega um drink pra mim, ou fala te abraçando, ou esse tipo de coisa. Ou fica agressivo, o que é o pior tipo de... O bêbado agressivo é o pior deles. Mas qual que é? O bêbado, aquele que é grudento afetivamente? Não, esse tudo bem. Eu acho que esse é o pior de todos, porque ele não te larga. E ele solta perdigotos quando fala. Fica cuspindo e de uma certa forma ele fica toda hora te abraçando e dizendo eu te amo. Opa! Que foi? Gongo? Lenda. Facundo, contagem regressiva, máquina se desligando. Tem esses segundos finais para dar teu recado. Agradecer muito a tua participação, foi ótimo. Não, foi legal, não estava esperando... Não estava esperando nada, né? Nada. É isso aí. Não estava esperando nada, mas acho que é um dos segredos para você não se decepcionar na vida, não espere nada de ninguém, né? Ou de nenhuma situação e olha... Verdadeira esperança, é isso. Não esperar 27 minutos de boa prosa.